toca na sua vida. Amém. Deus, Ele é poderoso. Glória a Deus. Eu sinto muita graça de Deus aqui nessa noite. Segunda Reis, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 5. E achou, diga amém. Amém? Segunda Reis é Velho Testamento. E diz assim a palavra de Deus: Ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti esta casa, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Repita comigo assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Glória a Deus. Vamos todos com força no coração, diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nós estamos diante de um Deus que ouve e que nos enxerga. Essa passagem é tremenda porque Deus vai falar algo no nosso coração nessa noite, acerca de um Deus que ouve e é um Deus que vê. Se você chegou aqui nessa noite, no momento que nós estivemos orando a Deus, Deus ouviu a sua oração. À medida que nós abrimos os nossos lábios e começamos a falar com Deus, os anjos nos céus começam a notar o seu pedido, a sua necessidade, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Diz a palavra de Deus que Ele sabe o nosso assentar e o nosso levantar, o nosso deitar, diz o Salmo 139. Então o Senhor, Ele sabe, desde a hora que nós levantamos, o Senhor sabe e o Senhor me conhece. E por que nós devemos orar a Deus e por que nós devemos falar com Deus? Porque o Senhor quer ouvir o que está dentro do meu coração. Diga aleluia. Aleluia. O que está dentro do meu coração. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos uma sentença de morte. O profeta chegou para o rei e disse: ó rei, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Imagine que palavra dura foi dada a esse rei Ezequias, e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Porque ele estava doente, estava perto de morrer. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, Deus pode fazer coisas diferentes. Glória a Deus. A última palavra vai sempre vir do Senhor. Então Ezequias era um homem que andava com Deus, servia, e diz a palavra de Deus que ele tinha fidelidade, era um homem íntegro e um coração reto com o Senhor. E como um homem fiel, íntegro e reto diante de Deus pode ficar doente? Como um homem que estava servindo a Deus e andando com Deus, de repente esse homem acaba ficando adoecendo. Muitas vezes é um questionamento que muitas vezes está na mente das pessoas: como que eu sirvo a Deus, sou dizimista, eu faço a vontade de Deus e sou cometido numa enfermidade? E muitas vezes nós ficamos questionando: mas como que Deus permite? Por que essas coisas Deus permite que aconteçam na nossa vida? A Bíblia não relata sobre o porquê aconteceu, mas a Bíblia diz no que aconteceu depois de toda essa história. E o que aconteceu? Deus deu mais 15 anos para o rei Ezequias. Então era um homem que obedecia a Deus, mas mesmo assim enfrentou uma grave enfermidade e precisou derramar suas lágrimas diante de Deus. O que nós aprendemos? Que nós precisamos chorar diante do Senhor. Esse homem conseguiu chorar diante de Deus, e diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus olha quando você está chorando. Diz o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. manhã.
Muitos chegaram aqui nessa noite, eu não sei qual é o estado que você chegou aqui nessa noite. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: que o Senhor ouviu a tua oração. E Ele está vendo as tuas lágrimas. Quando nós nos choramos diante do altar do Senhor, a história ela muda. A história ela vai mudar. Então quando Ezequias ele chora, a história dele muda. Aleluia. Deus ouve a oração e as nossas lágrimas Ele vê. Aleluia. Salmo 55, 16, 17 diz assim: porém eu clamo a Deus, e o Senhor me salvará. E de tarde pela manhã e ao meio-dia choro, angustiado, e Ele ouve a minha voz. Imagine o estado do salmista. Ele diz assim: eu porém clamo a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde pela manhã ou ao meio-dia choro angustiado, Ele ouve a minha voz. Muitas vezes nós passamos por luta, e daí ao meio-dia, é à tarde ou é à noite, nosso coração parece que está angustiado. Mas quando nós começamos a clamar a Deus e dizer: Deus, essa é a minha luta, essa é a minha dor, ou é à tarde ou é de manhã, ou é à noite, mas o Senhor quer que nós vamos clamar. Ele diz assim: eu choro angustiado, Ele ouve a minha voz. Então nessa noite vai falando com Deus, vai falando com Deus. Salmo 6, versículos 6 e 9 fala que o Senhor Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Talvez você passou o dia hoje chorando, você passou o dia hoje triste. Eu não sei da sua situação, eu sei que o fato é que Deus viu as suas lágrimas. E o que nós aprendemos com esse texto nessa noite? Existe a primeira lição, que o Senhor Ele quer renovar a nossa esperança. Diga glória a Jesus. Tem gente que não tem mais esperança em ninguém, não tem mais esperança na vida, mas o Senhor está dizendo nessa noite assim: tenha esperança em mim, tenha esperança em mim. Porque nós vemos aqui em Ezequias que ele não perdeu a sua esperança. Talvez você esteja aqui nessa noite e assim: mas para o meu problema não tenho mais solução, eu não tenho mais esperança que algo mude, eu não tenho mais esperança que meu marido se transforme, eu não tenho mais esperança que minha mulher mude, eu não tenho mais esperança que meus filhos mudem, eu não tenho mais esperança para que Deus venha me curar. Mas nessa noite nós olhamos a um homem que estava enfermo, estava prestes a morrer, tinha recebido uma sentença de morte, mas ele não perdeu a sua esperança. Por mais que a tua doença seja grave nessa noite, tenha esperança em Deus. E diga assim: a minha situação, Deus vai mudar. Amém. A minha ou a minha casa será salva, porque Deus vai entrar com providência. Aleluia. Quantas pessoas estão com alguém dentro de casa que tem vícios, vício de drogas, vício de bebida, vício de cigarro, e alguém diz assim: isso não tem jeito, não vai resolver mais. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: tenha esperança. Tenha esperança. Meu casamento não vai dar mais certo. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: tenha esperança. Tenha esperança. E nós vemos em Lucas capítulo 7, se você quiser abrir comigo, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 7. Aleluia. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao versículo 13, assim: e logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e ela ia com grande multidão da cidade, e vendo o Senhor sentiu grande compaixão e por ela, e disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a mãe dele. Aleluia. Para aquela mulher ali, para aquela viúva, não havia
havia mais esperança, já estava tudo perdido, para ela já estava tudo perdido. Mas Jesus chegou na hora certa e no momento certo. E diz o texto que Jesus se compadeceu daquela mulher. E Jesus falou para ela assim: não chores. É o que o Senhor está te dizendo para você nessa noite. Não chores. Eu já ouvi as tuas lágrimas. Os anjos já colheram as tuas lágrimas que você chorou durante esse dia, ou durante essa semana. O Senhor já colheu as suas lágrimas. Aleluia. Então aquela mulher, ela não perdeu a esperança. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, renovando a esperança em seu coração. Então nós vemos que o Senhor, Ele renova a nossa vida, e Ele nos quer nos dar esperança. Então com Ezequias nós aprendemos que ele teve, a primeira coisa é esperança. Aleluia. Outra coisa que nós vemos no livro de Ezequiel, o texto que nós estamos estudando de Ezequias, que ele não perdeu a sua identidade. Olhe para quem está ao seu lado. Só olhe para ele. E nós não podemos perder a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? Nós somos chamados filhos de Deus. Eu e você, nós somos chamados filhos de Deus. Então o que Ezequias fez? Ele disse assim: Senhor, eu tenho andado na tua, ele diz assim: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele falando para Deus: Senhor, a minha identidade qual é? De servir ao Senhor, de andar com Deus. E muitas vezes nós nos perdemos porque nós perdemos a nossa identidade de filho. E começamos a agir como se fosse criatura de Deus. E o que é uma criatura de Deus? Aquela pessoa que não recebeu a Cristo, aquela pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas com nós que temos essa identidade de cristão, nós sabemos assim, a palavra de Deus de Isaías: eu vou passar pelo fogo, o fogo não vai me queimar, eu vou passar pelas águas, a água não vai me afogar. É no momento de luta. É essa identidade que o Senhor quer ter de nós, que você tenha essa identidade. Então ele, naquele momento, ele falou assim: eu tenho uma identidade. Senhor, o Senhor me conhece. E o Senhor nessa noite quer restaurar essa identidade de filho. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Diga quem está perto de você, ao seu lado, diga: você é filho de Deus, filho de Deus. E quando nós entendemos isso, descobrimos que nós temos um Pai. E se nós temos um Pai, e se nós somos filhos, com certeza Deus contempla a sua luta, a sua história. Nós olhamos para um homem que não murmurou. Ele era rei, ele podia ter pegado e falado para o profeta, mandado o seu exército, alguém, e dizer assim: pode prender esse profeta, mande matar esse profeta. Mas Ezequias, ele não faz nada disso, porque ele tinha uma convicção e uma certeza. Se aquele processo era de Deus na vida dele, ele estava aceitando, ele não estava murmurando, mas ele falou assim: mas eu vou clamar a Deus, que de repente Deus tem outra história para a minha vida. Deus tem outra história para você. Aleluia. Aleluia. Deus tem uma outra história para nós. E nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos em Lucas capítulo 7, versículos 36 e 39, fala da mulher que era pecadora. E diz a Deus que Jesus chegou na casa de um fariseu, e ele então não o recepcionou direito, mas diz a palavra de Deus que aquela mulher, com suas lágrimas, ela enxugava, ela lavava os pés do Senhor, e com seu cabelo ela enxugava. Era uma mulher que as pessoas diziam assim: esta mulher é uma mulher pecadora. Mas depois daquele ato, depois do que ela fez, que ela derramou-se em lágrimas, enxugava os pés do Senhor Jesus com o seu cabelo, derramou-se um perfume. O Senhor olhou para ela e disse assim: perdoados estão todos os seus pecados. Glória a Deus. Daquele dia em diante, a identidade daquela mulher não era mais de uma pecadora, mas de uma que alguém foi alcançada pelo Senhor. Qual que é a tática do inimigo? Muitas vezes é colocar dúvida no nosso coração.
e dizer assim: você é pecador, você vive em pecado, você não tem direito. Essa é muitas vezes a tática do inimigo, colocar na nossa mente e dizer assim: não, nem ore mais, nem clame mais, porque não vai resolver. Você nem tem força, você não tem força, você é pequeno, você nem sabe muitas coisas da Bíblia. Essa é uma seta maligna. Mas quando o inimigo começar a colocar isso na sua mente, você diga assim: ai, Satanás, eu sou lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. Se o Senhor Jesus vai mudar a minha história, eu creio que Ele vai mudar a minha história. Qual que é a identidade que você tem? De filha e filho de Deus. Amém. Aleluia. 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 E o que Jesus, ao ver aquela mulher, o que Jesus fez? Jesus valorizou a adoração daquela mulher. Então o Senhor, Ele quer olhar para nós, e a hora que Ele vê o nosso quebrantamento e vê as nossas lágrimas, o Senhor vai valorizar. Aquela atitude valorizou muito na vida daquela mulher. E o que trouxe na vida daquela mulher pecadora? Trouxe honra e dignidade. O que o inimigo quer hoje? Quer tirar a honra, quer que nós vivemos em desonra, quer que você seja desonrado, não quer que você tenha dignidade, quer que você se perca. Mas o Senhor nessa noite está dizendo assim: você é meu filho. Amém. Aleluia. E quando nós entendemos isso, o Senhor diz assim: não vou te colocar por cauda, mas sim por cabeça. Então na sua cabeça há a presença do Senhor. Aleluia. Amém. Põe a mão sobre a sua cabeça, diga assim: sobre mim Sobre há a mim, presença do a Senhor. presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o Senhor fala assim, que nós temos que usar o capacete da salvação, colocar o capacete da salvação, para que nenhum dardo maligno atinja a nossa vida. Aleluia. E o que mais nós aprendemos nesse texto? Que Deus ainda realiza milagres. Amém. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Quer dizer, o Senhor estava dizendo para Ezequias: olha, eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou fazer um grande milagre na sua vida. Quantos de nós não precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de um milagre nessa noite? Amém. Aleluia. Eu preciso de um milagre, você também precisa de um milagre. Então Deus ainda vai realizar milagres. Nessa noite diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio no meu milagre. no meu milagre. E quando nós começamos a acreditar no milagre de Deus, e qual é o milagre que vai fazer? O Senhor estava dizendo para Ezequias: olha, eu vou curar você, eu vou curar você. E quando nós falamos que Deus ainda realiza milagres, nós vamos para 1 Samuel e nós vemos a história de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, não podia gerar, e era atormentada pela Penina. Quando ela subia ao templo, ela era ridicularizada, zombavam dela, Penina ria dela. Mas chegou um dia que Ana se quebrantou diante do Senhor. Ela começou a chorar e falou: Senhor, se aprove ao Senhor me dar um filho, eu vou oferecer ao Senhor, não vai ficar comigo, eu vou oferecer ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Elias, o profeta Eli, ficou olhando para ela ali e falou assim: mulher, se está embriagada? E ela falou: não, estou atribulada de espírito. Ela estava chorando. E com aquela medida aqui, aquele dia, ela falou assim: hoje eu vou dar um basta. Então chega uma hora que a gente precisa dar um basta na perturbação, na tormenta, na falta de paz. Chega uma hora que você tem que dizer assim: hoje chega. Amém, irmãos? Tem que dizer assim: hoje chega. Chegou um momento na vida de Ana que ela falou assim: hoje chega, Penina não vai mais zombar de mim, ela não vai mais dizer assim que eu não posso gerar. E o que ela fez? Ela foi no templo e chorou, e Deus ouviu. E através, o que Deus fez? Através daquela atitude gerou
Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Gerou um profeta que trouxe ordem para Israel. Talvez nessa noite você precisa que Deus faça um milagre. Você tem que dizer assim: hoje vou dar um basta naquilo que me incomoda, naquilo que me perturba, porque Deus quer fazer um milagre. Aleluia. E Deus viu as lágrimas de Ana e no tempo certo lembrou-se da oração que ela havia feito. Porque Deus vê as nossas lágrimas e Ele quer realizar milagres na nossa vida. Aí você olha assim para mim e diz assim: mas eu faz horas que estou clamando a Deus e até agora Deus não fez um milagre na minha vida ainda. Faz horas que eu clamo a Deus e parece que nada acontece. Mas Deus está dizendo assim que nesta noite Ele ouviu a sua oração e Ele está vendo as suas lágrimas. Aleluia. Então Deus viu as lágrimas de Ezequias e o curou. E Deus ainda sonda o nosso coração. E Deus sabe das nossas necessidades. Aleluia. E quando nós choramos num culto como esse, se você chora diante do Senhor, as suas lágrimas sobem como cheiro suave às narinas de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim: não devemos endurecer o nosso coração, mas devemos assim nos derramar diante do Senhor. E quando nós nos derramamos diante do Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não posso, até aqui eu lutei com as minhas forças, mas a partir de hoje eu entreguei tudo nas suas mãos. Aleluia. Se você estiver se quebrantando nessa noite, Deus está colhendo as suas lágrimas nessa noite. Aleluia. Aleluia. E diz a palavra de Deus assim: não se desespere, não olhe mais, não olhe mais para trás, mas veja o cumprimento de Deus na sua vida. Aleluia. Ezequias, ele não olhou para trás e simplesmente ele viu se cumprir-se a promessa de Deus. E como se cumpriu a promessa de Deus? Diz assim: ao terceiro dia. Diga comigo assim: ao terceiro dia. O que significa ao terceiro dia? Significa que existe uma data, existe uma hora que Deus vai mudar o teu cativeiro. Existe um dia que Deus vai mudar a sua história. Chegar um momento que Deus vai fazer assim: ó, estou eu mudando o teu cativeiro. E quando nós olhamos para o terceiro dia, não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, nós vemos que Jesus não ressuscitou no primeiro dia, não ressuscitou no segundo dia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o que o Senhor quer fazer nessa noite? Ressuscitar sonhos na tua vida. O Senhor quer restaurar a sua vida, quer restituir aquilo que foi perdido. Quer anos que você chorou, o Senhor nessa noite está dizendo assim: eu quero restituir algo na sua vida, algo que você chorou por muito tempo. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu quero restituir na sua vida. Aleluia. Ao terceiro dia, espere em Deus. No tempo certo o Senhor vai fazer. Por isso que a gente não pode se desesperar. Amém, irmão? Amém. A gente não pode se desesperar, porque a sua vitória será garantida. E o que nós aprendemos mais sobre isso? Que nós devemos crer na oração. Você crê naquilo que você ora? Amém. Quando você ora, você diz assim: eu estou orando e vou crer que Deus vai fazer. Chega alguém com dor de cabeça, você fala assim: vou orar e Deus vai curar você. Muitas vezes, quando a gente não tem muita fé, a gente fala assim: eu vou orar para você se curar da dor de cabeça, mas se você não for curado da dor de cabeça, você pode tomar uma aspirina, pode tomar um Dorflex, pode tomar um outro remédio. E o Senhor quer usar a nossa vida. Por isso que nós temos que acreditar no poder da oração. Aleluia. Aleluia. E qual tem sido o nosso grande desafio hoje? Qual foi o teu desafio hoje? Permanecer firme na presença do Senhor. Qual que é o teu maior desafio na sua vida? E qual
qual tem sido o teu maior problema? Qual é o maior problema da sua vida? Alguém diz assim, mas pastor, se eu contar para o senhor assim, é muito problema. Mas qual é o maior problema na sua vida hoje? O Senhor quer que você olhe para dentro e diga assim, meu maior problema, Senhor, é esse. Mas eu hoje vou colocar no altar do Senhor. Aleluia. E muitas vezes assim nós vemos que a vida não é só de altos e altos. A vida tem e nem de bênção sobre bênção. Muitas vezes a gente pensa que a vida cristã é assim de altos e altos. Sempre cheio da graça, sempre cheio do Espírito Santo, todo dia abençoado. Não é. A vida tem dia que tem altos e baixos. Tem dia que você está na bênção, tem dia que está na carne, tem dia que está lutando, tem dia que está desanimado. Sim ou não? Tem dia que está fervoroso, tem dia que quer orar a noite inteira. Tem dia que começa a orar 5 minutos e já dá aquela sandeira, diz, Senhor, eu vou para a cama e vou dormir, porque hoje não dá. Aleluia. Será que você não está vivendo isso na sua vida? Que sim, sabe, estamos vivendo isso em nossa vida hoje. E o que acontece quando nós recebemos uma notícia ruim? Quando você recebe uma notícia ruim, qual é a sua atitude? Muitas vezes nós nos fragilizamos quando recebemos uma notícia. Nós somos ser humano, nós entramos em desespero. Em vez de a pessoa estar trabalhando, chega o patrão e fala assim, viu, não preciso mais dos seus serviços. Nós vamos fazer os 30 dias. Não precisa nem fazer os 30 dias. Eu vou acertar com você. Naquela hora a pessoa entra em desespero. E agora? Fiquei sem emprego. E as contas que eu tenho? Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos que crer assim, se Deus fecha uma porta, outra porta vai se abrir. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós estamos batalhando, minha esposa está com câncer, foi curada, Deus está restaurando. Mas quando começou o dia que descobrimos e quando fomos ao médico, não teve muita cerimônia. A médica chegou, olhou para minha esposa e falou assim, a senhora está com câncer, e o seu câncer é maligno, nós vamos começar a fazer a quimioterapia, e depois da quimioterapia nós vamos fazer uma operação, nós vamos tirar uma parte do seu seio, e vai ser assim. E na hora, a gente fica meio atribulado. Mas na hora a gente tem que olhar assim, naquela hora dá vontade de você, mas Deus, por que comigo? Mas naquela hora o Senhor quer te ensinar. Dizer assim, eu estou levando você a um lugar onde pessoas precisam. Amém. Onde pessoas estão necessitadas de testemunho. E por que Deus permitiu isso? Porque é um propósito dele. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E Deus está mudando a história. Diga glória a Jesus. Deus está mudando Aleluia. a história. Deus está mudando a história. Glória a Deus. Se naquele momento tivéssemos desesperado, murmurado e reclamado, talvez o fim não seria esse. Mas quando nós começamos a adorar a Deus e a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, tudo está nas tuas mãos, eu entrego toda a minha enfermidade, toda a minha doença, eu entrego diante do Senhor. É, Deus muda a história. amém. Deus muda a história. Deus mudou a história. Deus mudou a história do rei Ezequias, que aparentemente era um problema sem solução. Por isso nós não podemos duvidar de Deus. Amém? Não duvide do Senhor. Muitas vezes sim, mas é a vontade do Senhor. Muitas vezes é a vontade do Senhor. E o que Deus quer fazer na nossa vida é coisa grande. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus quer operar. Deus está olhando as suas lágrimas, está vendo as suas angústias e a sua luta. Mas o Senhor está dizendo assim, nessa noite, se levante. Nessa noite se coloque de pé. Aleluia. Porque a batalha ainda precisa ser continuada. Não é hora de desistir. Amém? Não é hora de desistir. Se você desistir agora, algumas pessoas que estão vindo atrás se perdem também.
Isso não é hora de desistir. É, É a hora de se firmar. A hora de olhar para cima. Aleluia. É o que o Senhor está dizendo para você, Maurinha, nessa noite. Olhe para cima. aleluia. Olhe para cima. Foi um ano de muitas perdas. Foi um ano de muita tribulação. E muitas vezes no seu coração você diz assim, mas Senhor, é tanta, é uma em cima da outra, Quando eu penso em me levantar, Senhor, eu já estou tomando de novo. É perda. Perdeu pessoas. E quando nós perdemos alguma coisa assim, dói. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, que Ele viu as suas lágrimas. Glória a Deus. Ele está olhando as suas lágrimas. Aleluia. E diz assim que o Senhor está confortando o teu coração nessa noite. Amém. E diz assim que o Senhor está dizendo para você assim, olhar para frente, prosseguir, porque ainda não terminou a sua jornada. Talvez você pensou em desistir, mas o Senhor está dizendo assim, renove a esperança hoje. Eu tenho te dado uma identidade, você é filha, eu tenho uma promessa na sua vida. E diz o Senhor assim, que um grande milagre Ele vai fazer na sua vida. Amém. Diga agora a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por essa noite. Amém. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que têm o folhetinho, hoje nós estamos no 6º ela desta campanha. Levante. Levante sim, ou você que tem o folheto, ou você que está na campanha. Nós vamos orar essa noite. Deixa eu chamar já o irmão do louvor. Aleluia. Nós vamos estar louvando e nós vamos ungir você aqui nessa noite. Chamar o pastor João, já vem aqui à frente também. Vamos vir aqui à frente no nome de Jesus. Vem aqui à frente todos vocês. Podem vir aqui, nós vamos ungir vocês e nós vamos orar nessa noite. Aleluia. Nós vamos estar clamando a Deus. Nós vamos impor as nossas mãos e você vai colocar a tua causa aos pés da cruz nessa noite. Venha com fé nessa noite, apresentando a tua causa diante do Senhor. Se é a causa financeira, se é espiritual,